Existe um momento em que você percebe que não precisa mais voltar. Não voltar para pessoas, nem para versões antigas de si mesmo, nem para explicações que um dia pareceram necessárias. Essa percepção não vem como um estalo dramático. Ela surge com uma naturalidade quase desconcertante. Você simplesmente nota que a urgência acabou. Aquela pressão interna de se justificar, de se alinhar novamente, de provar que ainda pertence, ela se dissolve. E quando isso acontece, algo muda de eixo dentro de você. Antes havia conflito. Mesmo quando você não falava nada, por dentro existia um diálogo constante tentando resolver, entender, fechar ciclos, corrigir imagens. Agora, esse barulho diminui. Não porque tudo foi resolvido externamente, mas porque internamente você já não vive em reação ao que ficou para trás. Você começa a perceber que sua energia não está mais presa ao passado, nem ao olhar dos outros, nem à expectativa de reconhecimento. Ela começa a se mover para outro lugar. Essa fase não é sobre vitória, não é sobre superação no sentido comum, é mais silenciosa do que isso. Você percebe que não sente mais vontade de convencer ninguém de nada, nem de quem você é, nem do que viveu, nem do que decidiu mudar. E isso não vem acompanhado de orgulho ou frieza. Vem acompanhado de uma sobriedade estranha, quase adulta demais para quem passou tanto tempo tentando se encaixar. A vida começa a se reorganizar a partir de dentro. Suas escolhas ficam mais simples, não porque você tenha menos opções, mas porque você já sabe onde não quer estar. E essa clareza não precisa ser anunciada. Ela se expressa na forma como você se move, no que aceita, no que recusa sem conflito, no que deixa passar sem precisar reagir. Você percebe que não precisa mais retornar para explicar sua ausência, nem justificar sua mudança. Quem entende, entende. Quem não entende, já não ocupa o mesmo espaço interno que ocupava antes. É aqui que muitas pessoas se confundem. Elas esperam que, depois da individuação, venha uma fase de euforia, de expansão visível, de grandes conquistas externas. Mas o que vem primeiro é outra coisa. Vem uma vida mais autoral, menos guiada por expectativas, mais orientada por coerência. Você começa a perceber que não vive mais para responder ao mundo, mas para sustentar uma direção interna. E isso muda tudo. Mesmo que por fora nada pareça espetacular. As relações mudam de tom. O trabalho muda de peso. O silêncio muda de significado. Você já não sente necessidade de preencher tudo com palavras, nem de ocupar todos os espaços. Existe uma confiança nova, discreta, que não precisa ser validada. E talvez essa seja a maior mudança. Você começa a viver sem a sensação de estar devendo algo ao passado. Não porque ele foi negado, mas porque já cumpriu sua função. Se esse tipo de reflexão está fazendo sentido para você e acompanha o que você também vem vivendo, vale se inscrever no canal e deixar um like. Isso ajuda esse espaço a continuar existindo e a alcançar outras pessoas que estão atravessando exatamente esse mesmo ponto de virada, muitas vezes em silêncio. E o mais interessante é que quando você percebe que não precisa mais voltar, também entende que não precisa acelerar. A vida deixa de ser uma corrida para se tornar um percurso. E é exatamente a partir desse novo ritmo que algo diferente começa a se formar. Depois que essa necessidade de voltar desaparece, surge algo ainda mais delicado. Você começa a notar quem você se tornou no silêncio. Não no silêncio como ausência, mas no silêncio como espaço interno. Você percebe que já não precisa se explicar para existir. As decisões ficam menos emocionais e mais orgânicas. Você não decide mais para provar algo, nem para compensar perdas antigas. Decide porque algo faz sentido agora, no corpo, no tempo, na maturidade que se formou.
É estranho perceber isso, porque não vem acompanhado de uma narrativa bonita. Não há uma história pronta para contar. Você apenas vive de outro lugar. E esse lugar é mais firme do que qualquer validação externa que você já buscou. O que antes parecia urgente agora parece opcional. O que antes parecia indispensável agora se mostra acessório. E você começa a perceber que grande parte do sofrimento antigo vinha justamente da tentativa de sustentar vínculos, escolhas e imagens que já não conversavam com quem você estava se tornando. Nessa fase, algo curioso acontece. Você começa a se reconhecer mais nos seus limites do que nos seus desejos. Não no sentido de restrição, mas de clareza. Você sabe onde não quer estar, onde não quer investir energia, onde não quer mais negociar sua presença. E isso não te torna rígido. Te torna mais preciso. Há menos desperdício emocional, menos desgaste desnecessário, menos tentativa de caber onde o encaixe já não existe. Você também começa a perceber que não sente mais culpa como antes. Não porque se tornou insensível, mas porque parou de confundir responsabilidade com autoabandono. Você entende que nem todo afastamento precisa ser explicado e que nem toda ausência é rejeição. Algumas são apenas consequência de uma vida que mudou de centro. E quando o centro muda, todo o resto se reorganiza. É aqui que muitas pessoas sentem um estranhamento profundo. Porque, apesar de mais alinhadas, sentem uma espécie de vazio transitório. Um espaço que antes era ocupado por conflitos, tentativas, justificativas e agora está livre. Esse vazio não é falta de sentido, é pausa, é um intervalo necessário antes que algo novo se organize de verdade. Mas como não fomos ensinados a respeitar esse tipo de silêncio, a tendência é querer preenchê-lo rapidamente. Só que essa fase pede outra postura, pede escuta, pede paciência, pede que você não corra para definir quem você é agora, nem para construir uma nova identidade às pressas. Porque o que está acontecendo ainda está se assentando. Você não está perdido, você está em transição consciente. E essa consciência torna tudo mais sensível, mais refinado, mais exigente com a verdade. Se em algum nível você reconhece esse momento, essa sensação de estar diferente, mais silencioso, menos disponível para o que antes parecia normal, vale deixar um comentário. Não como explicação, mas como reconhecimento. Muitas pessoas vivem isso sozinhas, achando que estão estranhas, quando na verdade estão apenas atravessando uma mudança profunda de eixo interno. E é exatamente a partir desse ponto que algo começa, de forma muito discreta, a se preparar por dentro. Com esse espaço interno mais estável, você começa a perceber algo que antes passava despercebido. A vida não está pedindo pressa. Pela primeira vez em muito tempo, você não sente urgência em se definir, em se posicionar, em explicar suas escolhas. Há uma confiança silenciosa que começa a se formar. Não é entusiasmo, não é euforia, é uma certeza tranquila de que você pode avançar sem correr. Você começa a notar que já não reage imediatamente às situações. Existe um intervalo entre o que acontece e o que você faz com isso. E nesse intervalo, você escolhe. Essa escolha muda tudo. Porque antes, muitas decisões vinham do medo de perder, de errar, de ser rejeitado. Agora, elas vêm de um senso interno de coerência. Você faz menos, mas faz melhor. Se envolve menos, mas com mais verdade. As pessoas ao redor podem não perceber claramente o que mudou, mas sentem. Sentem porque você já não se explica demais, já não se justifica, já não tenta ser compreendido a qualquer custo. Há uma presença mais inteira, mais sóbria, e isso pode gerar estranhamento. Alguns se aproximam, outros se afastam. Não por conflito, mas por diferença de frequência emocional. Nessa fase, você começa a perceber que muitas conexões antigas eram sustentadas por papéis. Papéis de quem agrada, de quem cede, de quem segura tudo.
E quando esses papéis caem, o vínculo precisa se reinventar ou se dissolver naturalmente. Isso não acontece de forma dramática. Acontece no cotidiano, em convites que você já não aceita, em conversas que não se estendem, em silêncios que não incomodam mais. Ao mesmo tempo, algo novo começa a surgir. Não como um grande projeto ou uma missão clara, mas como pequenos movimentos internos, um interesse que aparece sem alarde, uma curiosidade diferente, uma vontade de construir algo que não vem da comparação, mas da expressão. É como se a vida começasse a se reorganizar a partir de um centro mais verdadeiro, ainda sem forma definida, mas com direção. Esse é um ponto delicado, porque muita gente tenta acelerar essa etapa, quer transformar essa sensação em identidade, em discurso, em propósito imediato, mas essa fase não pede definição, pede maturação, pede que você confie no ritmo interno que está se estabelecendo agora, porque o que vem depois não nasce da ansiedade de se reinventar, mas da disponibilidade para sustentar esse novo lugar com calma. Você começa a perceber que a verdadeira mudança não está no que você faz, mas em como você habita a própria vida. As escolhas ficam mais simples, não mais fáceis, mas mais claras. Você reconhece quando algo não é para você, sem precisar transformar isso em conflito. E reconhece quando algo faz sentido, mesmo que ainda dê medo. É assim que uma nova fase começa. Não com ruptura, mas com enraizamento. Não com barulho, mas com presença. E quanto mais você respeita esse ritmo, mais a vida responde de forma orgânica, sem esforço excessivo. Algo está se organizando, e você não precisa apressar isso. Com o passar do tempo, você começa a perceber algo ainda mais sutil. A necessidade de validação diminui. Não porque você se tornou indiferente às pessoas, mas porque já não depende do olhar delas para confirmar quem você é. Existe um alívio silencioso nisso. Um descanso interno que vem do fato de não precisar mais convencer, provar ou explicar. Você nota que certas conversas simplesmente não te puxam mais, não geram conflito nem irritação, apenas não te atravessam. Antes, isso poderia causar culpa ou a sensação de estar se afastando demais. Agora soa apenas como honestidade emocional. Você entende que não precisa estar em todos os lugares, nem sustentar todas as trocas. É aqui que muitos se confundem e acham que estão ficando frios. Mas o que está acontecendo é o oposto. Você está ficando mais sensível ao que é verdadeiro. Sua tolerância ao superficial diminui porque sua percepção se refinou. O que antes passava despercebido agora pesa, não por julgamento, mas por falta de ressonância. Nesse estágio, você começa a se ouvir com mais clareza, não como uma voz que grita, mas como uma direção tranquila. Você sente quando algo não é para você antes mesmo de racionalizar. E sente quando algo pede espaço, mesmo que ainda não saiba exatamente por quê. Essa escuta muda a forma como você se move no mundo. Você passa a respeitar seus próprios limites sem transformá-los em discurso. Não precisa anunciar mudanças, nem justificar ausências. Você simplesmente age de forma mais alinhada. E isso cria uma reorganização natural ao seu redor. Algumas pessoas se aproximam mais. Outras se afastam, e pela primeira vez isso não parece um problema a ser resolvido. Há também um certo vazio que surge aqui. Não um vazio angustiante, mas um espaço, um intervalo entre o que ficou para trás e o que ainda está se formando. Esse espaço pode dar medo, porque ele não vem com rótulos nem garantias, mas é justamente nele que algo novo começa a ganhar forma. Você não está mais tentando voltar ao que era. Também não está forçando um novo personagem. Está aprendendo a permanecer nesse meio, sustentando o silêncio, confiando que a próxima etapa não precisa ser inventada, apenas reconhecida quando chegar.
Se ao ouvir isso, você percebe que está vivendo exatamente esse momento, esse lugar silencioso entre o que acabou e o que ainda não começou, compartilhe nos comentários. Às vezes, dar nome ao que se vive já é parte da própria integração. Você começa a perceber que essa nova fase não pede pressa. Diferente do que viveu antes, não existe a urgência de definir tudo, de transformar cada sensação em decisão imediata. Há uma confiança discreta se formando, uma compreensão de que você não precisa correr para provar que mudou. A mudança já aconteceu. Nesse ponto, algo curioso acontece. A sua relação com o tempo se altera. O futuro deixa de ser um lugar onde você deposita expectativas exageradas. O passado perde o poder de puxar você para trás. O presente se amplia. Você passa a viver com mais atenção ao que está acontecendo agora, não porque se esforça para isso, mas porque a mente já não está tão ocupada se defendendo. Você nota que suas escolhas começam a ficar mais simples, não mais fáceis, mas mais claras. Algumas opções deixam de existir por conta própria, outras surgem sem alarde. Não há mais aquela necessidade de analisar tudo em excesso. Você sente quando algo é coerente antes mesmo de justificar. E quando não é, o corpo responde com um desconforto imediato, quase como um aviso silencioso. Essa fase traz uma sensação estranha de sobriedade emocional. As emoções continuam existindo, mas não comandam mais cada movimento. Você não reage a tudo, não absorve tudo. Não se envolve em conflitos que não dizem respeito ao que você está construindo internamente. Isso não vem da indiferença, mas de uma nova economia de energia. Você começa a perceber que estar em paz não significa estar sempre confortável, significa estar alinhado. Há dias em que tudo flui, outros em que o silêncio pesa um pouco mais. A diferença é que agora você não tenta preencher esse peso com distrações ou explicações. Você aprende a ficar, a atravessar. Nesse estágio, a solidão muda de significado. Ela deixa de ser um sinal de falta e passa a ser um espaço de organização. Você não se sente abandonado, apenas mais recolhido. E nesse recolhimento, ideias começam a surgir de forma espontânea. Não como grandes planos, mas como pequenos movimentos internos apontando direções possíveis. Você começa a sentir curiosidade novamente. Não aquela curiosidade ansiosa de quem quer respostas rápidas, mas uma curiosidade madura. Um interesse tranquilo pelo que pode nascer a partir desse novo lugar. E isso é um sinal importante. Quando a curiosidade retorna sem desespero, algo em você já se estabilizou. Não é o fim de um processo. É o início de uma forma diferente de caminhar. Uma forma menos reativa, menos dependente, mais conectada ao que faz sentido agora, não ao que fez sentido um dia. Você começa a perceber que essa nova fase não pede aplauso. Ela acontece de forma silenciosa, quase invisível para quem olha de fora. Não há grandes anúncios, nem a necessidade de explicar cada mudança. Algo em você simplesmente segue adiante, com menos ruído interno. As pessoas podem até notar que você está diferente, mas não conseguem apontar exatamente o que. Você fala menos sobre si, opina menos por impulso, escuta mais, mas se envolve apenas no que realmente importa. E isso cria uma sensação curiosa de leveza. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você deixou de carregar o que não é seu. Nesse ponto, surge um tipo novo de responsabilidade. Não aquela responsabilidade pesada de agradar ou corresponder, mas a responsabilidade de ser fiel ao que você sente como verdadeiro agora. Você percebe que certas escolhas não cabem mais, não por proibição moral, mas por desalinhamento interno. E recusar essas escolhas deixa de gerar culpa, gera clareza. Você começa a confiar mais nos seus próprios limites. Quando algo não faz sentido, você não precisa discutir. Quando algo te afasta de si, você se afasta primeiro.
Essa confiança não nasce da autoconfiança inflada, mas de um cansaço antigo que finalmente ensinou o que vale preservar. A mente, que antes precisava justificar tudo, começa a relaxar. Você não precisa mais vencer argumentos internos para seguir um caminho. As decisões vêm com menos conflito. Algumas chegam acompanhadas de dúvida, mas não de ansiedade. A dúvida agora é parte do processo, não um sinal de fracasso. É aqui que muita gente estranha esse estágio, porque ele não parece empolgante. Não tem picos emocionais. Não tem sensação constante de conquista, mas há uma estabilidade diferente se formando, uma base mais sólida, construída não sobre expectativas, mas sobre coerência. Você começa a perceber que já não vive esperando reconhecimento. Quando ele vem, é bem-vindo. Quando não vem, não desestrutura. O centro não está mais fora. E isso muda tudo. Você se torna menos reativo ao mundo e mais atento ao que acontece por dentro. Se esse momento descreve algo que você está vivendo, essa sensação de seguir em frente sem precisar anunciar, vale deixar isso registrado nos comentários. Às vezes, reconhecer em palavras ajuda a consolidar o que já está acontecendo internamente. Com o tempo, você percebe que essa nova etapa também muda a forma como você se relaciona com o esforço. Antes, quase tudo exigia força interna. Força para continuar, para se adaptar, para sustentar versões antigas de si. Agora, o esforço existe, mas é diferente. Ele não vem do atrito constante, vem de escolhas conscientes. Você começa a notar que aquilo que nasce desse novo lugar não pede sacrifício contínuo, pede presença. Quando algo é coerente, você consegue se dedicar sem se sentir drenado. Quando não é, o corpo sinaliza rápido, e você aprende a escutar esses sinais sem transformar tudo em conflito interno. Essa fase também traz um tipo curioso de simplicidade. Não porque a vida fique menor, mas porque você deixa de complicar o que já está claro. Muitas questões que antes ocupavam horas de pensamento, agora se resolvem em minutos. Não por descaso, mas por maturidade. Você já sabe o que te custa caro demais. A sua relação com as pessoas muda de novo, não mais pelo afastamento em si, mas pelo modo como você se aproxima. Você não tenta se encaixar, não tenta impressionar, não tenta ser entendido o tempo todo. Quando existe espaço para a troca real, você fica. Quando não existe, você não se força. Isso cria relações mais espaçadas, porém mais verdadeiras. Você percebe que não sente mais necessidade de explicar cada escolha. O silêncio deixa de ser desconfortável. Ele vira um aliado. Um espaço onde você se escuta antes de responder ao mundo. E isso traz uma calma diferente. Uma calma que não depende das circunstâncias externas estarem perfeitas. Nesse ponto, algo importante se consolida. Você entende que não precisa reconstruir tudo de uma vez. A vida não exige um novo personagem, uma nova identidade pronta. Ela se reorganiza aos poucos, a partir de gestos simples, decisões pequenas, ajustes quase invisíveis. E isso tira um peso enorme das costas. Você começa a sentir que está vivendo mais de dentro para fora. Menos guiado por expectativas, mais guiado por sentido. E mesmo quando o sentido ainda não está totalmente claro, você confia no processo. Não como quem espera uma recompensa, mas como quem aprendeu a caminhar sem se abandonar. Essa nova fase não é um destino final, é um chão mais firme, um lugar interno a partir do qual você consegue seguir, errar, ajustar e continuar sem perder a si mesmo no caminho. Com essa base mais firme, você começa a experimentar algo que antes parecia distante: continuidade. Não aquela continuidade rígida, construída por obrigação, mas uma sequência viva entre quem você é hoje e o que constrói a partir daqui. As decisões deixam de parecer recomeços dramáticos e passam a ser desdobramentos naturais.
Você percebe que não precisa mais se reinventar a cada fase, basta se alinhar. Quando algo termina, não há pânico. Quando algo começa, não há euforia excessiva. Existe um ritmo mais orgânico, mais próximo do que você realmente consegue sustentar no dia a dia. Essa mudança também altera a forma como você lida com erros. Antes, errar parecia um retrocesso perigoso, quase uma ameaça à identidade que você estava tentando construir. Agora, o erro é só informação, um ajuste, um sinal de que algo precisa ser revisto, não um motivo para se punir ou duvidar de tudo. Você passa a confiar mais na sua própria experiência do que em fórmulas externas. Conselhos ainda podem ajudar, referências ainda inspiram, mas nada substitui aquilo que você viveu e integrou. Existe uma autoridade interna mais silenciosa, porém mais estável, que começa a orientar suas escolhas. Nesse ponto, algo importante acontece. A comparação perde força. Não porque você se tornou indiferente aos outros, mas porque a vida deles já não serve mais como régua para a sua. Cada um parece estar em um tempo diferente, lidando com conflitos diferentes. E você não sente mais a urgência de estar adiantado ou atrasado em relação a ninguém. Isso traz um tipo novo de liberdade. Uma liberdade sem espetáculo, sem anúncio. Você se sente mais confortável em dizer, isso não é para mim, sem precisar justificar. E igualmente confortável em dizer, isso faz sentido, mesmo que poucos compreendam. Aos poucos você percebe que a individuação não te afastou da vida, ela te devolveu a ela. Só que agora, de um lugar menos reativo, menos carente de validação e mais comprometido com o que é real para você. Você começa a notar que essa nova fase não exige grandes anúncios nem mudanças visíveis para os outros. Por fora, muita coisa pode parecer igual. Você ainda acorda, trabalha, resolve problemas, convive, mas por dentro a posição mudou. E isso muda tudo. A vida deixa de ser vivida como uma tentativa constante de acerto. Você não está mais tentando provar que fez a escolha certa, que evoluiu, que amadureceu. Você simplesmente vive a partir do que agora faz sentido. Quando algo encaixa, você percebe. Quando não encaixa, também. E não precisa transformar isso em drama. Existe uma tranquilidade nova em não precisar voltar atrás para se sentir aceito, em não precisar se explicar para ser compreendido, em não precisar sustentar versões antigas para preservar vínculos que já cumpriram seu papel. Você entende que algumas portas se fecham não como punição, mas como proteção. Essa fase não é perfeita nem livre de dúvidas, mas as dúvidas já não te paralisam. Elas caminham junto com você. São perguntas honestas, não ataques internos. Você aprende a conviver com elas sem perder o eixo. E talvez o ponto mais importante seja este. Você não está começando do zero. Está começando de um lugar mais inteiro. Tudo o que viveu antes, as perdas, os afastamentos, as confusões, não foram descartados. Foram integrados. Eles agora servem como base, não como peso. É por isso que você sente que não precisa mais voltar. Não por orgulho, não por rigidez, mas porque voltar exigiria se trair. E isso já não é uma opção. A vida segue, não como promessa grandiosa, mas como continuidade possível, honesta, sustentável. Se esse tipo de reflexão acompanha o momento que você está vivendo, se inscrever no canal e deixar um like é uma forma simples de seguir caminhando por aqui com conteúdos que respeitam esse processo sem pressa e sem fórmulas. Às vezes, tudo o que a gente precisa é continuar do lugar certo. Há também uma mudança sutil na forma como você se relaciona com o tempo. Antes havia pressa. Uma sensação constante de que algo precisava acontecer logo, de que você precisava chegar a algum lugar para finalmente descansar. Agora, o tempo não parece um inimigo a ser vencido. Ele se torna um aliado silencioso.
Você não sente mais a necessidade de acelerar processos internos. Entende que certas coisas amadurecem no ritmo certo ou não amadurecem. E isso traz uma espécie de paciência ativa. Você age quando sente clareza. Espera quando percebe confusão. Não por medo, mas por respeito ao próprio processo. Essa nova postura começa a se refletir nas escolhas mais simples, no que você aceita fazer, no que você recusa sem culpa, no que você deixa para depois. Há menos impulsividade e menos rigidez. Você não está tentando controlar tudo, mas também não está à deriva. Existe direção, mesmo sem mapa detalhado. Você começa a perceber que a vida não exige mais que você se defina o tempo todo. Não precisa responder quem você é, o que quer, para onde vai, em cada conversa ou decisão. Algumas respostas podem permanecer em aberto sem gerar angústia. Isso antes seria insuportável. Agora é apenas parte do caminho. Essa fase traz um tipo de silêncio diferente. Não é o silêncio do afastamento doloroso, nem o silêncio defensivo. É um silêncio habitável. Um espaço interno, onde você consegue estar consigo mesmo sem precisar se distrair ou se justificar. E isso se torna uma base poderosa para tudo o que vem depois. Você entende com mais clareza que a individuação não termina em um ponto específico. Ela inaugura uma forma diferente de viver. Uma forma em que você não precisa se fragmentar para pertencer, nem se endurecer para sobreviver. Você passa a existir com mais inteireza, mesmo nas imperfeições. E é a partir desse lugar que a próxima etapa realmente começa. Não como ruptura, mas como continuidade consciente. Não como promessa, mas como possibilidade real. Há também uma mudança clara na forma como você se vê dentro da própria vida. Antes, havia a sensação de estar sempre reagindo. Reagindo às expectativas, aos conflitos, às pressões invisíveis. Agora, você percebe que reage menos e escolhe mais. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você já não se confunde tanto com aquilo que não é seu. Você começa a notar que algumas situações que antes te desorganizavam, agora passam quase intactas. Não porque você se tornou indiferente, mas porque algo em você encontrou um eixo. Existe um centro mais firme, que não precisa provar nada para existir. E quando esse centro se estabelece, o mundo ao redor deixa de parecer tão ameaçador. Essa nova fase não vem acompanhada de euforia. Não há sensação de vitória. O que surge é algo mais discreto e profundo, estabilidade interna. Você não acorda todos os dias inspirado, mas acorda mais alinhado. Não sente que precisa performar uma versão melhor de si para justificar sua existência. Apenas vive. As relações começam a se reorganizar naturalmente. Algumas permanecem, mas de um jeito mais simples. Outras se transformam em algo mais distante, porém respeitoso. E novas conexões surgem sem esforço, como se o ambiente interno mais organizado passasse a atrair encontros mais coerentes. Nada é forçado, nada é anunciado. As coisas apenas encontram seu lugar. Você percebe que não precisa mais disputar espaço, nem lutar para ser ouvido. Quando fala, fala a partir de um lugar mais calmo. Quando silencia, não é por medo, é por escolha. E isso muda completamente a qualidade da sua presença no mundo. Essa fase também traz uma relação diferente com os erros. Antes, errar parecia uma ameaça à identidade que você tentava sustentar. Agora, o erro é apenas parte do movimento. Você aprende, ajusta e segue. Sem dramas desnecessários, sem narrativas punitivas. Há mais responsabilidade e menos culpa. E talvez o mais importante, você deixa de viver esperando validação externa para confirmar que está no caminho certo. O critério passa a ser interno, algo simples, mas profundo. Isso faz sentido para mim agora? Se faz, você avança. Se não faz, você recua sem se condenar.
Esse é o verdadeiro início de uma nova vida após a individuação. Não uma vida perfeita, mas uma vida mais habitável, onde você não precisa se abandonar para continuar, onde o silêncio não assusta, onde a solidão, quando aparece, não é vazia, mas fértil. E a partir daqui o caminho não é mais sobre se encontrar, é sobre permanecer fiel ao que já foi reconhecido. Com o tempo, você percebe que essa nova fase não pede anúncios nem grandes declarações. Ela se confirma no cotidiano, na forma como você começa o dia, no tipo de pensamento que já não domina mais a sua mente, no modo como você escolhe onde colocar atenção e onde não coloca mais. Você não sente a necessidade de provar que mudou, nem de explicar o processo que viveu. Há uma confiança silenciosa no fato de que quem precisa perceber, percebe, e quem não percebe já não ocupa tanto espaço dentro de você. Isso não vem da indiferença, vem da maturidade. A vida começa a ganhar uma textura diferente, menos dramática, menos carregada de expectativas irreais. Você entende que nem tudo precisa ser intenso para ser verdadeiro. Algumas das coisas mais importantes agora acontecem em tom baixo, em escolhas pequenas, em limites simples, em decisões que quase ninguém vê, mas que mudam tudo por dentro. Você passa a construir, aos poucos, uma rotina mais alinhada com quem você se tornou. Não perfeita, não ideal, mas possível. Uma vida em que você não precisa se violentar para continuar, em que o cansaço não vem da falsidade, mas apenas do esforço natural de existir. E isso é um tipo raro de descanso. Essa fase também traz uma relação mais honesta com o futuro. Você já não projeta tanto, não cria narrativas grandiosas sobre quem será. Você vive com mais presença e menos antecipação. E, curiosamente, é isso que faz com que o caminho fique mais claro. Não porque tudo esteja definido, mas porque você confia mais na própria capacidade de atravessar o que vier. Talvez essa seja a maior mudança depois da individuação. Você deixa de viver tentando voltar a ser algo ou alguém. O passado perde o poder de puxar você para trás. Não porque foi negado, mas porque foi integrado. Você segue em frente sem precisar carregar versões antigas de si como obrigação. Se esse tipo de reflexão acompanha o momento que você está vivendo, vale permanecer por aqui. Curtir este vídeo e se inscrever no canal é uma forma simples de continuar esse caminho com mais clareza e profundidade, sem pressa e sem fórmulas prontas. A nova fase não é sobre chegar a algum lugar específico. É sobre finalmente conseguir permanecer inteiro onde quer que você esteja. E isso por si só já muda tudo.